E olha só, a gente começa o Hora de hoje falando da eliminação do São José no Paulista da Série A2. O nosso repórter João Delfino esteve no estádio Joaquinzão e vai contar a história do jogo para você, que é cheio de nuances, hein? Ai, Jesus. As imagens são do Renan Rosa, o nosso sabiazinho. Solta, Matheus. Vontade de chorar e morrer. O momento depois do abraço entre dois dos principais personagens do Clássico do Vale evidencia o que aconteceu no estádio Joaquinzão. Taubaté e São José decidiram uma vaga na semifinal da Série A2. O Burro chegou ao Joaquinzão nos braços de sua torcida, que fez festa nos arredores do estádio. Com equipes mudadas em relação ao primeiro jogo, os donos da casa começaram melhores, empurrados por mais de 7.000 torcedores. Nesse cruzamento de Ailton, Ariel quase se complicou. Era um presságio do que estava por vir. 1 minuto depois, Ailton mais uma vez. Gutierrez não desperdiçou o presente e foi para a rede. Taubaté 1-0 aos 7 minutos do primeiro tempo. No lance seguinte, a Águia teve a bola do empate com o Wesley, mas o camisa 10 mandou para fora. O lance também era um sinal do que viria por aí. Em boa jogada na direita, Léo Pereira cruzou e Martinelli se jogou, mas não alcançou. Aos 24, Thiago Rubim foi lançado e dividiu com Caio Felipe e Douglas. O árbitro marcou pênalti para o São José. Mas espera. 1979. Estádio Palestra Itália. São José e Taubaté. Pênalti para o São José. No mesmo gol à direita. Em 79, Darcy, zagueiro do São José, foi para a bola. Aqui, Thiago Rubim veio para a cobrança. 46 anos depois, a história se repetia. Eu sabia de 79, mas não sabia que aconteceu um pênalti, não sabia que aconteceu pro lado direito, não sabia que aconteceu com a camisa cinza, né, com o uniforme cinza. E assim, não tem explicação, cara. Eu acredito muito em Deus e eu acho que a única explicação que tem é Deus. O jogo seguiu com o Burrão dando a bola para o São José jogar e tentando explorar contra-ataques. Os minutos finais da primeira etapa foram de pressão da Águia, que quase ganhou um gol contra nessa cabeçada de Marcão. Mas o primeiro tempo terminou com o Taubaté na frente. Os 45 minutos seguintes seriam os últimos para uma das equipes. Atrás no placar, o São José continuou na pressão. Vinícius Tanque, aposta do técnico Paulo Roberto entre os titulares, tentou 2 vezes em 5 minutos. Primeiro nessa cabeçada e depois nesse chute que acertou a trave. O Alviazul continuava apostando nos contra-ataques. Nessa, o Gleicinho quase guardou. Depois disso, o jogo virou o chamado ataque contra a defesa. Michael Paulista, que veio do banco, arriscou de fora. Thiago Rubim, sozinho dentro da área, fez isso aí. Cristiano, pelo alto, parou em Douglas mais uma vez. E nessa, o goleiro virou uma muralha na frente de Tanque. O Taubaté teve chances de matar o jogo, mas Miguel desperdiçou. No último lance da partida, falta para a Águia. Todo mundo dentro da área do Taubaté. Felipe Borges arriscou direto e mandou para fora a última chance do São José. Fim de papo, vitória do Taubaté e classificação histórica do Burro da Central para as semifinais da Série A2. Fim da linha para o São José na Série A2. E não é exagero dizer que os 2 melhores jogos do time, ou pelo menos em que a equipe mais criou na competição, foram justamente contra o Taubaté. Na primeira fase, uma vitória por 3-0.
Mas no mata-mata, derrota pelo placar mínimo e eliminação. Infelizmente a bola não entrou, desperdiçamos uma penalidade e durante praticamente os 2 tempos, se tem alguém que mais criou, que mais teve oportunidade de gol, foi a equipe de São José. Eu acho que futebol não tem justiça, mas tivesse que haver um vencedor hoje, por tudo que ocorreu durante os 90 minutos, mas o acréscimo foi a equipe de São José. O herói do time, o goleiro Douglas, contou que tinha estudado as cobranças de pênaltis dos joseenses. Cara, realmente eu estava estudando, é porque a gente tinha possibilidade, né, de ir para os pênaltis, mas no estudo ali tinha muito pênalti do Thiago e assim, cara, a atuação foi grandiosa, graças a Deus eu consegui fazer o meu melhor ali em campo. Ele também revelou o que conversou com o goleiro Ariel ao fim do jogo. Cara, a gente como goleiro, a gente se trata diferente, né? Mesmo que é uma camisa ou a outra, mas quando acaba o jogo a gente é muito parceiro. Assim, eu conheci ele agora, não conhecia e já passei por situações igual ele. Então a dor que ele sentiu, eu sinto também. E aí ele estava triste, né, pelo erro, mas eu falei para ele que ele tem que erguer a cabeça, tem que seguir em frente. Infelizmente culminou na desclassificação deles, mas ele é um grande goleiro e pode ter certeza que ele vai dar também muitas glórias para o São José. Para o técnico da Águia, o time mereceu a vitória, mas também não tirou o mérito da conquista taubatiana. São José, eu acho que futebol não tem justiça. E quando uma equipe ela vence a outra, ela não pode deixar de ter seu mérito. Independentemente se ela só se defendeu, independentemente se ela usou um futebol reativo, isso aí é mérito. Futebol é feito de ataque e defesa. Se você sabe se defender bem no momento certo, é um mérito seu. A gente sabe que precisa coroar, né? Tudo isso que foi construído, assim, precisa ser coroado aí, essa história, né, que está sendo escrita aqui, ela precisa ser coroada agora com acesso. Se Deus quiser, nós vamos lutar muito e iremos conseguir. Pois é, Brunão, detalhes fazem a diferença e os detalhes fizeram a diferença lá no jogo no Joaquinzão na quarta-feira. O Ariel falhou quando não podia falhar, Thiago Rubinho, artilheiro do São José, falhou quando não podia falhar e o resultado foi de 1-0 vitória do Taubaté. A gente até comentava no programa de quarta-feira aqui que esse seria o confronto mais equilibrado das quartas de final, né? Em que pese... acho que tirando só o Primavera, todos os outros jogos também foram muito equilibrados, com gols no final, que foram para pênalti. Então, todos esses jogos aí foram com muita emoção, como tem que ser, e como são esses jogos de mata-mata de quarta de final. O Taubaté e São José tinha o quesito rivalidade, né, que deixava o clima um pouco mais tenso e denso também, né? E aí, como a gente comentava no programa de quarta-feira, esse confronto Taubaté e São José seria um jogo de xadrez, né? Quem errasse menos poderia passar, né? Passaria para a semifinal e foi o que aconteceu. O São José teve 2 erros cruciais aí, né? Um na falha do Ariel e o outro no pênalti perdido pelo Thiago Rubim. E o Taubaté aí teve melhor êxito aí, tomou pressão praticamente quase todo o jogo, mas o Douglas, numa atuação de gala aí, numa atuação que talvez seja até agora a melhor na carreira dele, garantiu aí a classificação para o Taubaté. E as coincidências, né? Com 79 e 2025, o gol também saiu de um cruzamento que veio da esquerda. O gol não foi igual porque não teve falha no gol do Taubaté lá em 79, foi um cruzamento. Apesar do Mário Boi não estar muito bem posicionado na época também não. O Mário Boi bola rasteira encobre ele, né? O Mário Boi é desse tamanho assim, sem a peruca ainda, que beleza. Fala que ele tem peruca e fica bravo. Mas o Mário Boi foi um grande goleiro da época do São José, mas ali em 79 veio o cruzamento, assim como veio da esquerda. Aí em 2025 teve a falha do Ariel, que eu acho que o Ariel acabou falhando por conta de iluminação, porque lá no Joaquinzão, assim como no Martins Pereira, o Martins Pereira é menos pior, mas a iluminação é realmente ruim dos dois estádios. Acredito que a falha do Ariel tenha sido por conta de iluminação, porque ele mal sai do chão.
Acho que na cabeça dele, ele estava inteiro na bola e a bola escapuliu e caiu. E aí o Thiago Rubinho acabou desperdiçando a sua chance, e não só o pênalti, né? Porque ele teve outras oportunidades que acabou perdendo. Aquele gol que ele foi de cabeça rasteira na bola, não dá também, ele deu com as costas na bola, na verdade, que ele virou, a bola bateu nas costas e ele saiu. E ainda pegou na trave, essa bola resvalou na trave. Enfim, São José errou demais. Se estivesse jogando até agora, acho que a bola não entraria para a equipe do São José. Passa o Taubaté, o São José fica pelo caminho. E você falou como é que fala? Dos confrontos, né, de quartas de final, que foram muito equilibrados. Matheus, coloca pra gente aqui os jogos de quartas de final. Primavera fez o dever de casa, venceu por 1-0 o Santo André, tinha empatado no jogo de ida, fez aquele dever, empata fora e ganha em casa. Mesma coisa do Taubaté. Capivariano e 15 de Piracicaba, meu amigo, o jogo lá tava dando a classificação pro 15, porque tava 1-0 pro Capivariano, ou melhor, tava indo pros pênaltis. Aos 49, o Capivariano fez o segundo gol, que demorou 5 minutos para revisar no VAR, revisou, o Vinícius Popó, foi dado o gol para ele. Aos 50 e tralalá, o Gobo, Léo Gobo, que jogava aqui, fez o gol da equipe do 15 de Piracicaba, o jogo foi para os pênaltis e o Capivariano acabou vencendo 5-4. Ituano, a mesma coisa. O Ituano estava sendo eliminado porque o jogo estava 2-1. No final do jogo, aos 49, o Neto Berola, artilheiro do campeonato, fez o 3-1 para o Ituano, levou o jogo para os pênaltis. O Ituano saiu perdendo de 2-0 nos pênaltis. Errou 2 pênaltis, os 2 iniciais. Ainda acabou virando, venceu por 3-2 nas cobranças de pênalti. E o Taubaté venceu o São José, dever de casa bem feito, empatou fora e ganhou em casa, classificado. As semifinais já estão definidas desta forma. Domingo, 11 da manhã, Taubaté e Primavera. Melhor campanha do Primavera contra a quarta melhor campanha dos semifinalistas. Ituano, terceira melhor campanha contra a segunda melhor campanha do Capivariano, jogo às 18 horas. Jogo da volta, decisão, dia 29, outro sábado, 15 horas, Primavera e Taubaté, Capivariano e Ituano, 5h30 da tarde também, os jogos da volta. Quem vencer aqui, quem avançar, sobe para a primeira divisão e fazem a final festiva. Brunão. É isso. E essa questão de, São José martelou e não saiu, né? É comum de decisões, né? Se a gente pegar o Mundial que o São Paulo venceu em 2005, só deu o Liverpool. O São Paulo, as poucas chances que chegou, guardou. O Rogério Ceni também numa atuação de gala acabou garantindo o resultado. Corinthians e Chelsea a mesma coisa, o Cássio ficou grande no gol do Corinthians e acabou garantindo aí 1-0 com o gol do Guerreiro, ou seja, esses jogos aí, os goleiros acabam sendo fiéis da balança também, né? Acabam pesando bastante e quem erra menos garante o resultado. Boa analogia, tem razão. Esses 2 jogos que você citou realmente tem muito a ver com esse São José e Taubaté. O São José foi muito melhor que o Taubaté, penso eu, na partida, por conta de chances criadas, desperdiçadas, e o Taubaté foi efetivo, fez o gol quando tinha que fazer, aproveitando a falha do goleiro Ariel. O Paulista da Série A2 terminou para o São José, mas já tem que pensar lá na frente. Afinal de contas, tem Copa Paulista e o São José vai disputar a Copa Paulista. Quieto, TP! Para, TP! O detalhe é o seguinte... A grande pergunta que fica é, quem será o técnico do São José para a Copa Paulista? Está um pouquinho longe, a perspectiva de início da Copa Paulista é para junho, 2 meses e meio, mais ou menos. Ainda nos vestiários do estádio Joaquinzão, o técnico Paulo Roberto, ele demonstrou interesse em permanecer, mostrou interesse em começar um trabalho no São José. E para começar esse trabalho, obviamente, a Copa Paulista talvez seria este início. Ouça o que disse, vamos ver na verdade, o que disse também o técnico Paulo Roberto, ainda nos vestiários do Joaquinzão. Olha, eu sempre já deixei bem claro, né, desde que aqui cheguei, né, para algumas pessoas particularmente, mas eu gostaria muito de ter podido participar do planejamento desde o início do trabalho. Não tivemos essa oportunidade, demos seguimento a um trabalho que vinha sendo feito por grandes profissionais, por profissionais qualificados, mas que nós gostaríamos muito de poder iniciar um trabalho. Agora isso aí está nas mãos da diretoria, né? Nós temos que deixar a diretoria resolver. Brunão, tá claro a intenção do Paulo Roberto de permanecer no São José. Entendo eu que seria uma boa, mas eu entendo também, tem negociação financeira, esse período aí de entre-safra, esse período que o São José de fato vai ficar parado e ficar pagando um técnico que é caro, o Paulo Roberto, pelos serviços prestados que ele tem, realmente às vezes pode ser um fator complicador. Mas se o São José conseguir
manter um técnico como o Paulo Roberto, já pensando na Copa Paulista, que para mim é o caminho mais próximo para o São José voltar a disputar o cenário nacional do futebol, acho que seria um grande passo para o São José. E tem também a questão de ver se nesse meio tempo aí, se não chega uma outra proposta, né? Por mais que ele tenha dado um sinal de que queira continuar, né? Talvez aí surja uma outra proposta e aí ele repense nesse querer ficar, enfim, tem tudo isso também nesses 2 meses. Então tudo, é lógico que depois da eliminação você pensar em se vou ficar ou se não vou ficar é muito cedo, né? Porque a cabeça tá milhão, acabou de ser eliminado, ou seja, a cabeça tá pesada, turbilhão, então ele vai pensar, vai sentar com a diretoria, isso com certeza vai acontecer. E o Paulo, ele é um treinador, não vou repetir a palavra malaco, senão complica o Luiz. Mas ele é um cara experiente, né? Não à toa tem 14 acessos aí no currículo. E a Copa Paulista, nos últimos anos, ela tem sido bastante deficitária. Então, assim, o time com o mínimo de planejamento para uma Copa Paulista consegue chegar à final, como o São José conseguiu em 2023. Então, chegou à final, não conseguiu o título por detalhe, mas o time com o mínimo de planejamento consegue ir bem na Copa Paulista. Pois é, vamos ver o que a diretoria vai fazer, se vai conseguir manter o Paulo Roberto, se não, vai pensar aí que o São José vai disputar a Copa Paulista, isso é fato. Esperamos que o melhor seja feito para o São José e eu não tenho dúvida que os mandatários da SAF pensam no melhor para o São José. Erram como qualquer um de nós nas suas profissões, mas eu tenho certeza que pelo menos o pensamento é de fazer o melhor pela equipe da Águia do Vale, tá certo?